Olá, vamos tratar agora do direito civil, uma grande área do nosso direito, uma das maiores, devido à sua importância. Já houve autores que trataram o direito civil, falando justamente que ele é o direito do cidadão, é o direito mais próximo das pessoas e, inclusive, é um direito historicamente que surgiu com mais importância inicial do que o direito público. É uma importância histórica, inclusive maior, porque é daí que vem consubstanciados os conceitos de pessoa jurídica, pessoa física, sujeito de direito. Então é o direito material civil justamente que expressa algumas noções básicas do conhecimento jurídico. É uma área muito ampla do direito privado, juntamente com o direito empresarial, que vamos falar mais à frente. Então é uma área bem extensa que compreende, para vocês entenderem, algumas subdivisões. Como, por exemplo, a gente cita a questão do direito das obrigações, a parte contratual. Todo direito contratual faz parte do direito civil. É a parte de responsabilidade civil, ou seja, que responsabilidade civil é dano material, dano moral, ofensa, te causou, alguém, uma empresa te causa um dano de índole material ou moral. Então a gente está nesse campo, no campo da responsabilidade civil. Fora a responsabilidade civil, a gente também tem a parte de direito de família e a parte de direito das sucessões. Então, e ainda a grande área dos direitos reais, que trata da propriedade e da posse, grosso modo falando, propriedade e posse. Então a gente tem aí uma abrangência grande de assuntos, tanto é assim que o direito civil, devido à sua extensão, não somente pelo interesse da defesa da propriedade, mas devido à sua extensão, ele é tratado nos 5 anos da graduação de Direito, pois seria impossível dar o conteúdo do Direito Civil em 1 ou 2 anos. Então aí a extensão leva a se explicar o Direito Civil no decorrer do curso de Direito. A gente, inicialmente, o que a gente pode falar de tema prático em relação ao direito civil? É justamente as pessoas, né? Muitos não sabem que o direito civil da parte básica introdutória que se tira a compreensão de quem é a pessoa física e quem é a pessoa jurídica. E quando que a pessoa natural passa a ter direitos, essa pessoa física, quando que a pessoa jurídica deixa de ter direitos, ou ao contrário, quando ela inicia seus direitos. Então é uma compreensão bem prática inicial que eu vou dar para vocês. Pessoa física, ela adquire a personalidade jurídica com o nascimento, ou personalidade civil, né? Ou seja, ela passa a ser sujeito de direitos e obrigações com o nascimento. Tanto é que quem nasce já tem direito a alimentos. Quer dizer, se uma pessoa nasce e há a separação dos seus pais, esse recém-nascido vai pleitear alimentos através da sua mãe, que representa ele numa ação judicial. Agora, a mãe aí representa a criança no pedido de alimentos. Então o direito em si a alimentos, esse direito material, pertence à criança. Então a personalidade jurídica, o sujeito de direitos e obrigações, inicia-se com o nascimento, sendo que a lei põe a salvo, inclusive, alguns direitos para o nascituro, que é quem está ainda para nascer, no processo biológico, mas não foi ainda concebido, não houve ainda o nascimento. Mesmo assim o nascituro tem a possibilidade de ter seus direitos preservados. Tamanha a importância da compreensão do direito contemporâneo em relação à personalidade civil,
ao sujeito de direito. Posteriormente a isso, a gente vai falar de capacidade civil, porque uma coisa é o sujeito de direito ter personalidade. Com o nascimento ele já tem a sua personalidade civil, ele já é sujeito de direito. Mas a sua capacidade civil, ela é dividida. A nossa legislação divide a capacidade civil em plenamente capaz, relativamente capaz e absolutamente incapaz. Pelo direito civil, os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, pois eles não podem praticar atos na vida civil, eles devem ser representados pelos seus pais. Então, os menores de 16 anos só praticam muito dos atos da vida civil, vão praticar através da representação de seus pais. Entre 16 e 18 anos, a gente tem um relativamente capaz, e a partir dos 18 anos de idade, a capacidade civil ela passa a ser plena. Então, aí é um desenho inicial da capacidade civil. Essa sujeição a direitos e obrigações do sujeito de direito, de quem detém aquela personalidade jurídica que começa com o nascimento, ela termina, por óbvio, uma questão lógica, termina com o falecimento, quando abre a sucessão da questão patrimonial, a sucessão para os herdeiros. Então, essa é a história da personalidade jurídica no mundo prático. Com o nascimento, vai do nascimento à morte. Aí a gente tratou nesse aspecto da pessoa física. E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é uma ficção, na verdade, para constituir para conceder personalidade jurídica, poderemos dizer assim, para conceder personalidade jurídica a uma empresa, por exemplo, a uma empresa. Então, uma empresa ela passa a ter personalidade jurídica, e ao ter personalidade jurídica, ela também passa a ser, nesse sentido, sujeito de direitos e obrigações. Então, a empresa pode ir à justiça demandar, e a empresa também pode ser demandada. Em outras palavras, a empresa, nesse contexto, passa a ter personalidade jurídica. E quando que a empresa adquire a personalidade jurídica? No ato de constituição da empresa, pelo contrato social registrado na junta comercial, que vai gerar um CNPJ, e aquela empresa vai passar a ter personalidade jurídica. A empresa que tem personalidade jurídica comum, que vocês conhecem no dia a dia, são as empresas privadas. Mas é claro, a gente também pode pensar em personalidade jurídica própria de direito público, ou seja, em outras palavras, pessoa jurídica de direito público. Um município, por exemplo, um estado ou a União Federal são pessoas jurídicas também, pois sujeitas a obrigações e também podem exigir direitos. Então, elas têm tanto obrigações como direitos, e por isso elas têm personalidade jurídica. Em outras palavras, os entes políticos, União, Estado e município, são dotados de personalidade jurídica, assim como as empresas privadas. Dito isso, o que mais interessa do direito civil? Como eu disse de início, interessa o tema das obrigações. O que são as obrigações no direito civil? Basicamente, a obrigação se traduz numa relação jurídica de crédito e débito entre dois sujeitos de direito, entre duas partes que possuem personalidade jurídica, que eu falei há pouco, no momento introdutório. Então, crédito e obrigações, ou seja, crédito e dívida. Você tem crédito e débito. É nisso que constitui essa relação jurídica, pelo sujeito ativo credor e sujeito passivo devedor. Aí se fala em obrigações. Então, o sujeito ativo de uma relação jurídica obrigacional tem um direito perante um sujeito passivo dessa relação obrigacional, que é o devedor da relação jurídica. Isso se dá das mais diversas formas
no dia a dia, como quando você contrata uma empresa para fazer uma reforma na sua casa e ela deixa de ir na sua casa e fazer a reforma. Ela simplesmente falta aquela obrigação contratual, não comparecendo naquele mês que você havia reservado para que a reforma fosse efetuada. Em a empresa não comparecendo, surge aí um direito de crédito seu perante um débito que a empresa tem contigo. Esse débito pode ser cobrado pelas vias judiciais. A gente está falando aqui de um direito contratual, mas também de um direito obrigacional, porque você tem um crédito perante uma empresa que tem um débito, que é efetuar a reforma da sua casa. Aí a gente fala numa obrigação de fazer da empresa, de executar aquele determinado serviço. Então, as obrigações são das mais variadas espécies. A gente tem a obrigação de dar coisa certa e incerta, de fazer e de não fazer, ou seja, a obrigação de se abster, de executar determinado fato, de executar determinada objeto que você pensa em executar. Eventualmente pode existir uma obrigação de não fazer, e faz parte do direito obrigacional. Como exemplo, eu posso citar o limite de andares de um prédio numa região próxima, por exemplo, a um aeroporto. Se alguém está levantando um prédio mais do que a legislação municipal permite, o município pode entrar com uma ação contra a construtora do prédio, determinando que não se faça, não construa, que pare naquele determinado andar, ou seja, é uma obrigação de não fazer, é uma obrigação de a empresa omitir-se, a construtora omitir-se. Então, a obrigação de não fazer se caracteriza justamente nessa obrigação de omissão, de omitir-se. É um não fazer. Então, é essa a característica da obrigação de não fazer. Esse é o direito obrigacional. Saindo do campo do direito obrigacional, a gente entra no campo dos direitos reais, que também é um campo extenso do direito civil. Os direitos reais cuidam da questão da propriedade, da posse. Então, propriedade é tema dos direitos reais, posse também. No nosso direito civil, a propriedade ela vai se configurar com o registro do imóvel no cartório de imóveis, ou seja, com a matrícula. Quando o imóvel tem uma matrícula ou quando ele tem uma transcrição, que a gente passa a falar em propriedade, e também a gente trata no direito reais, no direito propriamente da posse. Então, a posse também faz parte dos direitos reais. E o que é a posse? A posse ela é propriamente o exercício de um poder sobre aquele patrimônio, sobre aquele bem. E essa posse ela pode ser no direito direta, que é quando você efetivamente está possuindo aquele bem, fisicamente, a gente pode dizer assim, você está possuindo o bem, ou essa posse ela pode ser indireta, quando você não está fisicamente possuindo o bem, mas indiretamente o possui. Um exemplo, por exemplo, um exemplo nesse caso, é o contrato de locação, que você tem a propriedade do imóvel, alugou para um inquilino, e você não está naquela posse direta. Quem está na posse direta é o inquilino, mas você, como proprietário, tem a posse indireta do bem. Por isso, você, como possuidor indireto, também pode proteger esse bem de possível atentado à posse. Se houver um atentado àquela posse, alguém adentrar naquele patrimônio, naquele bem, você poderá protegê-lo via ação judicial, porque você é um possuidor indireto. Então, esses temas, posse e propriedade, fazem parte dos direitos reais. Fora a questão da posse, a gente tem também a questão do direito de família e do direito das sucessões. Então, o direito civil é um campo muito amplo. O livro trata bem de todos esses subtemas. Espero que vocês tenham uma boa leitura e até a próxima. Um abraço.